Fala, vivente! Bem tornato mais uma vez aqui no canal Viver de Pizza, e hoje a gente vai falar sobre a força da farinha em relação às horas de maturação que ela deve ter. Muitas vezes a gente encontra online umas tabelas que indicam aí a força da farinha, dizendo quanto tempo essa farinha precisa descansar para ela ficar melhor para a gente consumir. Mas você tem certeza desses dados? Você tem certeza que deve ser do jeito que está naquelas tabelas? Acha mesmo que essa forma de pensar uma pizza de longa fermentação é a correta? Então pega esse teu dedo enfarinhado aí, deixa um like nesse vídeo e se inscreve também nele para fermentar o canal. Não esqueça de ativar o sininho para os próximos vídeos chegarem até você. Já deixa aqui nos comentários se você alguma vez fez uma pizza com uma fermentação mais curta e teve a surpresa de achar essa pizza boa. Quero saber, deixa aqui nos comentários. Para dar o contexto nesse assunto do vídeo, a gente vai precisar esclarecer dois pontos. O que é o W, a força da farinha, e como ela é medida. E, em segundo lugar, o que essas tabelas significam e o termo maturação. O que ele significa? Em geral, a força da farinha nos dá indicações sobre quanto de água a farinha pode absorver em termos de proteína, ou seja, de formação do glúten, e quanto essa farinha pode resistir ao estresse mecânico dada na fase de batimento dessa massa. Além também da fase de fermentação, o quanto essa pizza vai resistir na fermentação. Essa força ela é calculada através de um instrumento chamado alveógrafo de Chopin, que considera uma porção da massa hidratada sempre na mesma porcentagem de água, da farinha que se quer medir, a força e a máquina. Isso avalia então o W da massa e a partir de uma bolha de ar que é criada nesse instrumento, usando então uma amostra de massa criada com essa farinha e essa porcentagem de água. Através dessa massa, esse teste é feito e a partir do gráfico que se constrói com esse teste, podemos medir além do W, que é a força, o G e outros indicadores fundamentais da massa, como elasticidade e extensibilidade, o P e o L. Para esclarecer, a elasticidade é a força necessária como para deformar essa amostra de massa, de modo que ela comece a inflar, enquanto a extensibilidade mede até que ponto essa massa consegue ser inflada antes de que a bolha se estoure, que ela rompa. Portanto, podemos dizer que a força da farinha, o W, e os demais parâmetros são obtidos combinando essas duas medidas. Dizemos que uma farinha com um W alto, então, quanto mais forte essa farinha, em geral, maior é pelo menos o seu teor de proteínas, portanto, o seu teor de glúten. A segunda coisa é explicar o que essas tabelas querem dizer com o termo maturação. Em geral, elas se referem ao repouso, o tempo que a massa deve descansar antes de ser consumida. No entanto, nenhuma delas, em quase nenhum caso, explica se a massa deve estar a temperatura ambiente ou em temperatura controlada, ou em uma câmara de fermentação, por exemplo. E já sabemos nós que há uma enorme diferença entre deixarmos uma massa descansar 8 horas à temperatura ambiente e 8 horas na geladeira, ou 8 horas em uma câmara de fermentação controlada. Então, por que essas tabelas colocam no mesmo nível a força da farinha e o tempo de maturação, às vezes indicando tempos tão longos? Isso ocorre por um motivo simples, mas no meu ponto de vista, errado. Somos levados a pensar que quanto mais forte a farinha, mais tempo será necessário para decompor as proteínas que compõem o glúten, pelo menos em parte, e para garantir que os amidos contidos na farinha também sejam degradados por enzimas. No entanto, esse pensamento é errado. A maturação não torna o produto mais digestível, pois o glúten não é decomposto significativamente pelas enzimas durante o período de repouso. Isso também é bom, pois o glúten é necessário para estruturar a nossa massa, sendo fundamental para obtermos um produto bem airado e que possa ter um salto de forno bacana durante a fase de cocção. Em alguns casos, pode até ser possível obter um ótimo produto após algumas horas, mesmo com uma farinha forte, como é o caso, por exemplo, da famosa focaccia di Recco, muito famosa aqui na região da Itália, lá na cidade de Recco, feita diretamente com a farinha de Manitoba, a mais forte que existe, e fermentada então por 2 horas. Portanto, a força da farinha não deve ser correlacionada às horas de maturação e devemos lembrar para o que ela é realmente útil. É útil para indicar-nos o que podemos esperar em termos de desempenho dessa farinha. Devemos tentar adaptar-nos aos tempos atuais de preparação de acordo com cada tipo de estrutura desejada, entendendo que hidratação da farinha é maior se o W for maior, com mais ou menos glúten, e são apenas indicadores para que nós pizzaiolos possamos tirar o melhor produto com a melhor estrutura. Tá, Éder, mas então não tem motivo nenhum para continuar fazendo a longa fermentação? Bom,
Lembre-se primeiro de tudo que uma longa fermentação, uma fermentação de 24 horas, pode ser tão saudável ou mais saudável, dependendo do quanto você vai comer dessa massa, de uma pizza de 72 horas de maturação. A única coisa que muda nesse caso é a estrutura do produto final, como a alveolatura e a gelatinização do amido. E é claro que devemos colocar na balança também o nível menor de estresse causado numa produção. Enquanto uma massa descansa, numa longa fermentação, a gente pode fazer outras coisas, encaixando outros processos na produção, sendo muito mais produtivo e ainda tirando estruturas mais fragrantes, mais saborosas, com uma estrutura muito mais característica. Por isso, a longa fermentação continua sendo muito vantajosa, mesmo que deixemos de lado essa historinha aí de que uma pizza fermentada 12 horas vai fermentar na barriga, vai fazer você acordar à noite, etc. Precisamos entender que algumas coisas são apenas invenções. Caso deseje se aprofundar ainda mais nos conhecimentos técnicos da arte branca, da pizza de longa fermentação, aprender sobre a escolha de farinhas, técnicas de manipulação da massa, também sobre como diferenciar o teu produto para ter um rápido crescimento de negócio, isso tudo com conteúdo atualizado e que te garante um suporte contínuo. Tem um link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer melhor o nosso curso, o Viver de Pizza. Eu consegui ajudar você com esse vídeo? Então deixa aqui nos comentários quais são os pontos que você concorda ou discorda desse vídeo. E toda terça a gente tem um vídeo novo aqui no canal, então já ativa o sininho para você não perder nenhum. Eu vou ficando por aqui e deixa aqui nos comentários mais uma coisa. Quantas horas de maturação tem a tua pizza e quais as farinhas que você usa? Se ela é de longa fermentação ou não. Esse comentário eu vou fazer questão de responder. Nos vemos nos próximos vídeos e bora viver de pizza!